Quando o Senhor Deus veio a Abraão dizer que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão falou para o Senhor dizendo: Senhor, se permite-me falar, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade? E o Senhor falou que não ia destruir, ia poupar por causa desses 50 justos. E assim Abraão foi falando até chegar ao número de 10. E ainda assim, tendo 10 pessoas justas no meio de Sodoma e Gomorra, o Senhor não iria destruir, a ponto de que ele só destruiria Sodoma e Gomorra se não tivesse mais nenhum justo, que foi o caso onde ele tirou Ló e a sua família, e aí ele destruiu a cidade. Então é isso que vai acontecer no arrebatamento. Ele está vindo para destruir o mundo. E ele vai tirar a noiva dele daqui. E depois que ele tirar a noiva, já não vai ter mais justo aqui na terra. Porque justo é a pessoa que obedece à palavra de Deus. Só vai ficar aqui os ímpios e os pecadores. O ímpio é aquela pessoa que sabe o que é para fazer, mas não obedece. O pecador é aquele que desobedece a Deus porque é ignorante. Então Deus vai vir tirar a noiva para destruir o mundo. Mas ainda assim, Deus mostra sua misericórdia, pois mesmo tirando a noiva daqui, os justos, ele ainda dá a chance de ser salvo aqueles ímpios que ficaram e os pecadores também. Pois por meio do canal Azeite na Lâmpada e do Espírito Santo ministra, aqueles que buscarem a água da vida, a palavra de Deus, se encherem do entendimento da vida, das promessas de Deus, e morrerem por amor de Yahushua HaMashiach, vão alcançar a salvação. E vieram os 2 anjos a Sodoma, à tarde, e Ló estava assentado à porta de Sodoma. Vendo-os Ló, levantou-se e saiu ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto até a terra, e disse: Meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E insistiu muito com eles. Então vieram com ele e entraram em sua casa, e preparou-lhes um banquete, e preparou bolos sem fermento, e comeram. Então na tribulação, quem vai recolher as almas daqueles que deram a sua vida por amor da palavra, por amor de Yahushua, morreram pela sua fé sem negar o nome de Yahushua? São os anjos que vão pegar as almas dessas pessoas e levar lá para cima. Porque depois que acontecer o arrebatamento, não vai ter outra forma de subir, ou no caso, outra forma de ser salva, sem que a pessoa tenha que dar vida. É somente morrendo, assim como o Senhor morreu por todos nós. Da mesma forma, a pessoa que ficou vai ter que morrer igual a ele morreu, pois ele foi torturado, ele foi humilhado, fizeram tudo com ele, mas ele foi fiel à palavra de Deus, porque a palavra de Deus dizia que o Mashiach ia ser entregue no meio dos seus tosqueadores, e ia como uma ovelha muda. Bateram nele, fizeram tudo, mas ele foi fiel até a morte, e Deus o glorificou. Da mesma forma, você vai ter que ser fiel a ele para que Deus te glorifique, te ressuscitando dentre os mortos e ser salvo. E isso só vai acontecer porque verdadeiramente você não aceitou o sacrifício dele. Você não veio obedecer a palavra dele. Ele fez tudo aquilo por todos nós e você nem o honrou. Ficou honrando seus deuses falsos, ficou honrando a sua carne, fazendo a sua vontade. E olha onde a sua vontade te levou. Aqueles que forem sensatos vão ter compaixão do Senhor, vão entender tudo que ele passou por nós e vai ter a compaixão de: ele fez tudo aquilo ali por mim, então eu vou fazer a vontade dele, por ele e para ele. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. Então quando Ló foi se separar de Abraão, o que ele fez? Ele foi segundo a vista dele, ele foi segundo a carne. Mas Abraão foi segundo o entendimento. Ele entendia que se ele obedecesse a Deus, Deus ia prover tudo para ele. Mas Ló não, foi segundo a vontade dele, segundo a carne dele. Olhou para o local mais bonito e foi lá, servir a si mesmo, obedecendo sua carne, suas vontades, seus desejos. Então esse foi o caso de Ló. E este é o caso daqueles que ficaram, pois não viveram na provisão do Deus Altíssimo, confiando na palavra dele e obedecendo a ele. Então na tribulação vai acontecer a mesma coisa com aqueles que não subiu. Vão estar nas suas casas, assistindo o canal Azeite na Lâmpada, o Espírito Santo ministra, e a casa vai estar cercada de demônios. E esses demônios estarão lá fora esperando o tempo
acabar para vocês serem pegos, e aí eles tentarão fazer vocês negarem o nome de Yahushua por meio da tortura. E por que eles vão ficar esperando? Porque eles não podem entrar. Isso porque o Senhor Deus vai deixar as casas que está assistindo o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministra protegida pelos seus anjos. Porém, ele não vai deixar para sempre sendo protegida. Tem um tempo. E assim que esse tempo acabar, os anjos vão deixar os demônios vir. Porque vai ser a hora da pessoa passar pela tribulação dela. A tribulação de dar a sua vida. Por isso que não é para perder tempo algum. É para estar constantemente assistindo o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministra. Até verdadeiramente o entendimento entrar no seu espírito. Até você entender tudo. E assim esse entendimento de dar a vida, as promessas de Deus, as palavras de Deus, vai se tornar um intento para você, de que você vai ter a plena certeza de que assim que você ir lá para fora, eles te matarem, você não vai negar o nome de Yahushua, e você sabe que assim que você fechar os seus olhos, você estará na glória. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a te vieram nesta noite? Traze-os para fora até nós, para que os conheçamos. Então, no caso de Ló aqui, os homens vieram buscar os anjos. Na tribulação, os demônios virão buscar as pessoas. Com os anjos, eles não vão fazer nada. Eles não têm poder contra os anjos. Então saiu Ló para fora com eles e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal a eles. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vô-las trarei, e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Então esses demônios aqui, eles podem arrombar a porta e fazer o que quiser. Mas aquelas casas que estiverem protegidas pelo canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministra, os demônios não poderão fazer nada. E o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministra vai ter essa proteção sobre as casas, porque você não vai achar nada sobre... Porque vocês não vão ter esse entendimento de dar a vida em outro canal. Então não vai fazer sentido o Senhor Deus proteger uma casa onde a pessoa não vai dar a vida por ele. Ele vai trazer a pessoa aqui para o canal Azeite na Lâmpada, porque é só aqui que a pessoa vai aprender o caminho e vai andar no caminho para achar a vida eterna. Nos outros canais vai ouvir para quê? Eles ficaram? Vai ouvir quem ficou? E se vocês ficarem assistindo outros canais que não tem esse entendimento de dar vida, na hora da tentação a sua fé vai ser provada. E a fé que você vai conseguir nesses outros canais aí é falha, é fraca. Porque esses caras aí nem subiu e você vai se valer da fé deles? Não, a fé verdadeira está aqui, o entendimento celestial está aqui. E é a sua fé, a qual você vai conseguir aqui, vai ser provada e você vai passar pela provação. Assim como o ouro é forjado no fogo. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos, tuas filhas e todos quantos têm nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. A palavra de Deus espiritualmente chama as pessoas de cidade. Então, quando os anjos estão falando aqui para Ló sair da cidade, era realmente para ele sair da cidade. Mas no seu caso, o sair da cidade é sair do seu corpo, você morrer. Só que morrer com a fé verdadeira, sendo provado. Mas aqueles que morrerem em vão, morrerem em outras coisas, em outros acidentes, ou de outras maneiras que não seja sendo pela fé, sendo provando a sua fé, estes não vão ser salvos. É só aqueles que morrerem sem negar o nome de Yahushua. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse:
levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por brincalhão aos olhos de seus genros. Como você pode ver aqui, Ló saiu para falar o que ia acontecer, mas fizeram chacota dele, ficaram brincando, não acreditaram. Assim como o Senhor disse, que quando acontecesse o arrebatamento ia ser igual nos dias do dilúvio e também nos tempos de Ló, onde comiam, bebiam e davam-se em casamento. Então, quando o arrebatamento acontecer, não vai ser no fim do mundo, não vai ser na destruição do mundo, vai ser um dia normal. No fim do mundo você não vai estar bebendo, se casando, você vai estar querendo fugir para salvar sua vida, mas não. Quando o arrebatamento acontecer, vai ser num dia normal. E não vai ser secreto porque é secreto. É porque as pessoas vão estar tão distraídas nos seus pecados que elas nem vão perceber que o arrebatamento aconteceu. Estão mais distraídas com este mundo, com os seus prazeres, com as riquezas deste mundo, em agradar sua própria carne, que quando acontecer o arrebatamento nem vão perceber. O Senhor já está dando sinais nos céus aí, o sol está vermelho, mas eles ficam dando desculpa. Vem cientistas que são anjos caídos, dá desculpa de que não, é queimada, não, é isso. Sempre quando Deus dá algum sinal de que ele está vindo, vem os anjos caídos, Satanás, para dar uma desculpa. E as pessoas acabam sendo enganadas por eles. Então, Satanás já vem trabalhando há muito tempo com a questão de OVNIs, discos voadores, seres extraterrestres, abdução. Aquilo ali é coisas que acontecem na Terra, mas não é ET. Aquilo ali são os próprios demônios que ficam pegando as pessoas e fazendo todas aquelas coisas. Aquelas naves ali não é de ET que vem lá de tal planeta, não, é daqui mesmo, fabricado no mundo. Então Satanás já não revela de cara essas coisas aí, porque ele está preparando para este momento, para usar a questão de ET, extraterrestre, para usar como desculpa de que quando as pessoas sumir, foi abdução. Então ele já está preparando o terreno, está enviando filme. De vez em quando eles ficam colocando notícias de que o Pentágono liberou imagens. Satanás fica trazendo pessoas para o podcast para ficar falando de ET, para sempre estar alimentando no coração das pessoas de que ET existe, que vai vir ET aqui, que nós foi feito por ET. Ele está sempre alimentando as pessoas com essa ideia. Mas ali é tudo um plano dele, através dos anjos caídos, os demônios, para enganar os anjos arrependidos. Então, você tem que ter essa noção, que ETs, essas coisas são tudo demônio. Não caia nas mentiras deles. Falar uma única coisa, um alerta para vocês, não cair na armadilha do anjo caído Lúcifer. Quando os anjos, que eram os sentinela, que eles vieram aqui para a terra, casar com as filhas de Caim, eles são os deuses do passado, eles são os alienígenas do passado. Então, eles foram quem trouxeram esse negócio de ET e de alienígena, porque eles não eram da Terra, eles não tinham nascido de um ajuntamento carnal, um homem e uma mulher. Eles eram anjos do Eterno, que cobiçaram as mulheres na terra, as filhas de Caim, e vieram para casar com elas, que foi aquele período antes do dilúvio que tinha os gigantes na terra. Então os gigantes na terra foram filhos desses anjos com as mulheres, filhas de Caim. Quando fala filhas, da descendência de Caim. Então eles depois passaram a ser os deuses, adorados pela própria descendência de Caim, e depois também passaram a ser os alienígenas, os extraterrestres, porque na verdade eles não eram da Terra, eles não nasceram na Terra, simplesmente eles eram anjos que desceram na Terra e caíram da posição de anjos do Eterno para virar outra quantidade de anjos caídos, que eles estão presos para o dia do juízo, para o dia do julgamento. Então são esses que são os ETs, os alienígenas, são esses anjos aí. E quando aconteceu o arrebatamento, Satanás, o anjo caído, vai usar os anjos caídos da terra. Eles nasceram aqui na terra em corpos de carne, do ajuntamento de uma mulher e de um homem, nessa prostituição, nessa fornicação, nesse adultério que a terra anda. Eles aproveitaram para nascer o dia que quisesse, a hora que quisesse, porque não tinha mais ordem o casamento na terra. Virou uma desordem. Então eles nasceram
e continua nascendo, e vão nascer mais ainda. Então, esses anjos caídos, que eles trabalham a favor do anjo caído Lúcifer, que eles fazem tudo para ocultar a verdade, esconder a verdade e expor tudo que Lúcifer quer. Então eles trazem esse negócio de disco voador. Isso tudo é aqui na Terra. Olha, a Terra, ela tem aquela proteção, o domo. Nada sai da Terra, nada entra na Terra. A Terra é fechada. Não tem a mínima possibilidade de mandar um foguete para fora da Terra, uma nave para fora da Terra. Não existe essa conversa de sair fora da Terra, explorar o espaço. Isso não existe. Isso tudo é o anjo caído Lúcifer enganando vocês. Vocês, moradores da Terra, são todos iludidos. São todos enganados pelo anjo caído. E os seus 10 ministros. E os seus anjos caídos que nascem na Terra. Não existe. Essa Terra girando no espaço, essa bola redonda girando no espaço. Não existe essa Terra de bilhões de anos. Não existe homem sapiens. Não existe idade das cavernas, idade do bronze, idade da pedra lascada. Não existe. Não existe evolução. Não existe. Não existe Big Bang. Não existe. Tudo que Satanás traz é para enganar vocês, para iludir vocês com mentira. Existe unicamente as escrituras sagradas, a verdade. O resto tudo é mentira do anjo caído. O fundamento dele é falso, é a mentira. Ele é um mentiroso. Ele é o pai da mentira. Quando o Eterno diz, ele é o pai da mentira, por que você vai ouvir o que o pai da mentira tem para te dizer? O pai da mentira, ele mente através de livros, de histórias de livros, de achados e perdidos em cavernas, de escavações, de geólogo anjo caído. Os anjos caídos trabalham todos a favor de Lúcifer, o anjo caído. Eles não contam a verdade, eles não têm verdade, a verdade é a palavra. Eles nunca vão falar a palavra, porque eles não têm verdade, eles são a mentira, eles são fundamento falso. Tudo que eles contaram para vocês é mentira. A Terra não tem bilhões de anos, não tem. A Terra tem 6.000 anos e já está com os dias contados, porque os 6.000 anos já se completaram. A Terra não tem bilhões de anos, a Terra é 6.000 anos. E é contado para chegar ao fim, para acabar esse mundo. Esse reino do Lúcifer, que é o reino da ciência do bem e do mal. Tudo que ele contou para vocês é mentira. Ele trouxe às faculdades os seus escritores, os seus professores, os seus doutores, anjos caídos, para ensinar mentira para vocês, para ocultar a verdade. A verdade é as escrituras sagradas. Quem não lê as escrituras sagradas é um iludido e enganado pelo anjo caído Lúcifer. Não existe teoria da evolução. Não existe nada. Só existe a verdade, a palavra. Quando o Eterno criou o jardim, Adão e Eva, e de lá surgiu toda a criação, unicamente de um homem e de uma mulher, Adão e Eva, no jardim. Mas só que eles não nasceram no jardim, nasceram depois que saíram do jardim e vieram para esse mundo, que infelizmente ficou sendo o reino de Lúcifer. Depois que eles desobedeceram o Eterno, eles morreram. Então tudo começou de lá, não existe mais nada. Além do jardim, Adão e Eva, o homem não veio do macaco. Vocês são iludidos. Vocês só aprendem mentira, vocês só escutam mentira desde a escola, desde quando vocês vão para a escola, e vocês vão para a faculdade, e vocês vão ler livros. Tudo são inspirados pelos anjos caídos, histórias de anjos caídos, histórias da serpente. Faculdade de anjos caídos, faculdade da serpente. Livros de anjos caídos, livros da serpente, escola da serpente. Tudo que vocês ouvem, tudo que vocês aprendem nesse mundo é da serpente. É tudo mentira, nada é verdade. Por que que o Espírito Santo está falando isso para vocês? Porque quando aconteceu o arrebatamento, a serpente e seus anjos caídos vai vir dizendo que foi abdução. Vai vir dizendo que foi disco voador que raptou as pessoas e levou.
Então o Espírito Santo já abre os olhos de vocês, já alerta desde agora, para vocês não ouvirem história de serpente, história de anjos caídos. Esses discos voadores são fabricados na terra e não saem de dentro da terra, porque não tem para onde sair nem por onde sair. Aqui na terra está o mundo espiritual e o mundo físico. Os demônios estão presos igual vocês. Eles não estão soltos pelo espaço fazendo o que quiser, não. Eles estão presos na terra também. Só que eles estão na parte espiritual, na dimensão espiritual. E vocês na dimensão física, na matéria. Não existe vida em planeta nenhum. Não existe ir para Marte. Não existe ir para a Lua. Não existe. Tudo isso é mentira. Vocês são igual crianças, cheios de contos, de historinhas, de fadas, de fantasia, de fantasminha, de fantasminho. É isso que vocês são, crianças iludidas, com os contos e fada do anjo caído, de historinha, de Branca de Neve, de 7 anões e fantasminho. Vocês precisam crescer, vocês precisam acordar. O Espírito Santo, por esses 2 canais, Espírito Santo ministra e azeite na lâmpada, vai tornar vocês adultos. Vai tornar vocês capazes, vai tornar vocês pessoas independentes, capazes de raciocinar e tomar decisões pelo próprio análise de vocês e conclusão própria de vocês, pelo fato de ouvir esses 2 canais. Vocês vão crescer, vocês vão desenvolver, vocês vão sair da cadeia da serpente, da prisão da serpente, o qual vocês estão presos nessa teia de aranha de comunicação da serpente, aonde a serpente prendeu vocês com tudo que a serpente ensinou a vocês. Vocês agora têm os 2 canais, Espírito Santo ministra e azeite na lâmpada. É a libertação de vocês da teia de aranha da serpente. Como ela enlinhou vocês na telha dela, como ela tornou vocês numa dependência, numa carência que vocês não são capazes de raciocinar por si, analisar por si, tirar uma conclusão própria acerca do raciocínio. O Espírito Santo está falando isso para vocês não serem levados e nem enganados com essa história de disco voador de ET. ET são os anjos que vieram lá, os sentinelas que desceram para casar com as filhas de Caim. E disco voador é na terra mesmo que eles fabricam e eles criam toda essa ilusão que eles saem para fora, que eles mandam foguete para fora. Isso tudo é mentira. A NASA foi criada para ocultar toda essa mentira da Terra bola. A Terra não é essa bola giratória, que ela gira em torno de si e em torno do Sol. A Terra é na condição que todos dizem plana. E ela tem o domo, ela tem uma cobertura. E ninguém sai fora da terra, ninguém entra na terra, ninguém. E a parte do céu aí, onde tá o anjo caído com o seu trono, o Deus da terra. E o sol e a lua gira lá fora, em volta da terra. Quem gira é o sol e a lua. A terra não gira em lugar nenhum. Nem em torno de si, nem em torno de nada. A terra é parada e quem fala é o Espírito Santo, o Criador da terra. E não tem conta com anjo caído. Não tem conta com anjo caído, nem satisfação a dar a anjo caído. Porque toda mentira na terra, quem traz é anjo caído. O anjo caído, ele quer ocultar a verdade, a palavra do Eterno. E sustentar a mentira dele. E mudar a história apagando os fatos. E apagando verdades que comprovam a realidade. Vocês fiquem atentos, porque vocês serão enganados agora se vocês quiserem continuar no engano, porque o Espírito Santo, através desses 2 canais, Espírito Santo ministra e azeite na lâmpada, vai tornar vocês adultos. Vocês não podem mais ser criança. Crianças levadas de um lado para o outro, pelo anjo caído, Lúcifer e os seus anjos caídos. Vocês não podem mais. O tempo de criancice já passou. Vocês continuar sendo criança, ele vai levar vocês para o lago de fogo. Então vocês precisam crescer, desenvolver e serem capazes de tomar decisões por si mesmo. E a única decisão que vocês têm que tomar por si mesmo é vir assistir esses 2 canais, para vocês crescerem, desenvolverem e amadurecer. Porque a colheita está chegando. E o Espírito Santo ainda tem mais a dizer. Não foi o homem que veio do macaco, foi o macaco que veio do homem. Na Torre de Babel, o homem foi transformado em macaco, porque afrontou o Eterno.
e foi transformado em elefante, porque afrontou o Eterno. A história é muito pelo contrário do que eles dizem. E essas mutações que eles fazem aí de mistura de animais para vir falar da evolução, isso é mentira. Isso acontecia antes do dilúvio. Lá, os anjos caídos também fazia mistura de animais com pessoas, animais com animais. Lá eles faziam existir espécies anormais. Isso que acontece hoje, quando vê por aí alguns animais estranhos por aí, umas mudanças, nada a ver, isso aí é nos laboratórios. Eles fazem essas mudanças lá nos seus ocultos, nos seus escondidos, com suas porções, nos seus trabalhos, por trás, ocultando, para que ninguém veja o que eles estão fazendo. Então, de repente, eles mostram algum animal aí estranho, um animal misturado com outro, e eles não sabem como isso aconteceu. O anjo caído, ele é esperto, ele sabe como enganar, ele tem a arte de enganar. Quando ele vem falar de um assunto, é porque há muito tempo atrás ele está tratando de provar que aquele assunto que ele está tratando existe, porque ele mostra as provas. Então, quando eles vêm com essas anomalias, esses animais misturados, uma espécie com outra, é para provar que houve uma evolução. Um animal foi transformado em outro. O anjo caído, com os seres humanos da terra, ele tem a arte de mentir e enganar, porque o ser humano da terra não tem a capacidade de lidar com ele e saber da arte dele. Mas o Eterno sabe. O Eterno sabe da arte dele de enganar, da capacidade dele de enganar. O ser humano não sabe. Não tem a metade do entendimento, do conhecimento que o anjo caído Lúcifer tem. Então ele tem a arte de enganar o ser humano, de mentir para o ser humano. Então quando ele traz um animal que eles foram projetados em um laboratório para mostrar que apareceu aquele animal assim, do nada, que aconteceu, alguém viu aquele animal estranho e todos foram ver e todos querem saber a causa daquilo. Aquilo foi num laboratório, às escondidas. Mas com qual intuito aquele animal apareceu? Anormal, para provar a teoria da evolução, porque aquele animal era outro animal que estava se transformando em outro. Isso é arte de mentir e enganar. No dilúvio acontecia a mesma coisa. Animais, metade gente, metade animal. No dilúvio tinha muito mais, muito mais. Hoje vocês não veem nada. Mas no dilúvio tinha o suficiente, a tal da evolução dele. Mas o Eterno tem uma coisa para lhe dizer. Só existiu dois seres que o Eterno criou, Adão e Eva. E todos vocês da face da terra vieram de Adão e Eva. Não adianta vocês não acreditar na palavra, isso não vai mudar nada. Você veio de Adão e Eva. Você é um ser vivente, você está na terra, tem um fôlego de vida, tem um corpo de carne. Você veio de Adão e Eva. Isso não depende de você acreditar ou não. Depende que o Criador fez assim e assim aconteceu. E você não estava lá para mudar nada, para dizer que não era assim. O Criador fez assim, você é assim. E você não pode fazer nada contra isso. Então a palavra do Eterno não tem a ver com quem não acredita. Não tem a ver. Não tem a ver. A palavra vai estar, vai existir, vai se cumprir, vai acontecer e não tem nada a ver que alguém acredita, que alguém não acredita. O Eterno não está resumido à crença de ninguém. O Eterno é o Eterno. Existe desde a eternidade. Então não tem a ver você crer ou não se o Eterno existe ou não existe. Não tem a ver. Tem a ver com ele existir, independentemente de você. E para você existir, ele te criou. Porque se ele não te criasse, tu nem existia. Quem diz que o Eterno não existe são os anjos caídos. Porque os anjos caídos foram os participantes da rebelião, eles morreram para o Eterno, eles estão mortos. Então um morto não pode lembrar de ninguém, um morto não pode saber da existência de alguém, está morto. Eles estão mortos para o Eterno.
Então, quando o eterno não existe para eles, é porque eles estão mortos para o eterno. Então, o morto não pode lembrar do eterno, pode? Esse é o caso do ateu. Anjo caído, morreu na rebelião, teve a morte eterna. A questão de estar aqui nessa terra é porque é um demônio que nasceu no corpo de carne. Mas o dia que esse corpo de carne morrer, esse demônio desce para o lago de fogo. É isso que acontece com esse demônio. Então, esse demônio é um corpo de carne e está aqui na terra. Aí ele diz que o eterno não existe. Por quê? Porque ele está morto. Ele morreu para o eterno. O eterno tirou a vida eterna dele. Então não tem como ele lembrar do eterno. Agora, se um anjo arrependido anda nesse caminho do anjo caído, aí você também vai para o lago de fogo. Porque você tem a possibilidade de ser salvo. Vindo conhecer a palavra do eterno. Vindo saber da palavra do eterno. Para esclarecer a verdade para você. Mas se você seguir um anjo caído, então você vai com ele para o lago de fogo. Mas o Eterno lhe aconselha, se você é um anjo arrependido, você não está morto. Você arrependeu. Na rebelião você arrependeu, você não está morto. Então o Eterno lhe indica os dois canais, azeite na lâmpada, Espírito Santo ministra, e a Bíblia, para você voltar para o Eterno, para a sua vida eterna. Agora o anjo caído, o Eterno não fala nada para ele. Ele diz que o Eterno não existe porque ele está morto. Ele está morto para o Eterno. Então um morto não vai mesmo lembrar do eterno. E, anjo caído, você nesse corpo aí, você é um demônio. A sua vida nessa terra aqui é só até seu corpo morrer. O dia que seu corpo morrer, você desce para o lago de fogo, a sua segunda morte, que é a morte que você realmente vai sair desse corpo de carne. Porque morto espiritualmente você já está, e você não vai reviver, porque a palavra não vai reviver você. Então a sua questão de estar vivo aqui nesse mundo é só por causa do seu corpo de carne. Então você morrendo, o seu corpo de carne morrendo, acabou, você desce para o lago de fogo. Essa é a notícia que o Eterno tem para você, anjo caído. E você está certo dizer que o Eterno não existe. Para você não, você está morto. Como é que o Eterno pode ser Deus de quem está morto? E você não tem vida eterna, você não tem condição de reviver, então você vai para o lago de fogo. Porque você morreu na rebelião. Você morreu, você está morto. Então para você, lago de fogo, morte eterna. Agora você, anjo arrependido, não vá no caminho do anjo caído. Não vai envolver com as conversas dele. Se volta para a palavra. O anjo caído, ele nunca vai se voltar para a palavra. Ele nunca vai aceitar a palavra. Agora você, anjo arrependido, você vai se voltar para a palavra. Você vai, porque você está vivo, você tem chance, você tem oportunidade. A sua chance é enquanto você está nesse corpo de carne. Porque depois também que você morrer, esse seu corpo de carne morrer, aí você também está perdido. Condenado ao mesmo destino do lago de fogo que o anjo caído. Então a sua chance, anjo arrependido, é enquanto você está nesse corpo de carne. É enquanto você está nessa terra. Você se voltar para a palavra. Você se arrepender e você se reconciliar com o Eterno. Então, anjo arrependido, não vá no caminho do anjo caído. Não se iluda. Não vá para o lago de fogo com ele. Ele quer te levar para o lago de fogo. É por isso que ele vem com essa conversa. Porque ele está condenado à morte. É um demônio nesse corpo e vai para o lago de fogo. Então o que ele pode fazer por você, anjo arrependido, é te contaminar com a morte. E você ir com ele para o lago de fogo. Abra seus olhos. Não querer isso para você. Porque um anjo caído vai, você tem que ir. O lago de fogo foi feito para eles, os anjos caídos, que morreram. Na rebelião eles morreram. O Eterno tirou a vida deles. Eles não têm vida eterna, eles têm morte eterna. Então não se envolva com o anjo caído. Você vai se dar muito mal se você seguir os caminhos deles. Então o anjo caído, ele não tem perdão. O anjo caído, ele não tem arrependimento. Ele não vem para a palavra, ele não aceita a palavra, porque a palavra não veio para ele, não veio para salvar ele não tem salvação, ele não tem vida eterna. Então o anjo caído está perdido. Então o anjo arrependido, o conselho que o Eterno te dá é esse. Então segue o caminho do anjo caído. Não vai pelo caminho do anjo caído. Se tu for, tu vai para o lago de fogo com ele, a segunda morte. E ao amanhecer, os anjos apertaram a Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Então o que é a injustiça? É as palavras de Satanás. É os ensinos de Satanás. É a vida que Satanás faz com que as pessoas vivam. Pois a palavra de Deus diz que quem guia o curso do mundo, quem guia todas as coisas que acontecem no mundo, seja no filme, música, escola, faculdade, tudo que compõe o mundo, quem guia é o príncipe da potestade do ar.
o espírito que opera nos filhos da desobediência. Então Satanás, Samael, por meio dos seus demônios, guia as pessoas. E a palavra de Deus diz que ele guia as pessoas colocando nela vontade, desejo, sentimento e pensamento. O pensamento é o comando de voz dos demônios. Pois quando uma pessoa nasce, quando ela é criança, bebezinho, ela não tem demônio. O demônio entra quando o entendimento se abre. E se abre lá pelos 4, 5 anos mais ou menos. E aí hoje você vê umas crianças com 5 anos fazendo coisas que era para ela estar fazendo com 10, com uns 11, 12. E você fala, nossa, que criança inteligente. Não é inteligente, é um demônio vivendo naquele corpo ali. É o demônio que está dando entendimento para aquela criança já saber fazer aquelas coisas naquela idade. E aí Satanás ele vai controlando a pessoa, conduzindo a personalidade dela de acordo com os interesses dele. Até na hora de escolher uma roupa, é Satanás que está influenciando. Por isso que tem pessoas que têm dificuldade de vestir tais roupas, fazer tais coisas, de até mesmo de ler a palavra de Deus, porque Satanás não vai colocar vontade de ler a Bíblia. Então tudo compõe esse mundo aqui. Futebol, teatro, música, tudo nesse mundo aqui foi Satanás que trouxe. A moda, para fazer com que as pessoas fiquem distraídas. Se a pessoa não está presa num videogame, por exemplo, ela está presa na moda, ou em séries, ou em filmes. Ele fez armadilhas para cada grupo de pessoas. E durante o dia da pessoa, ela está presa em alguma vontade dele. É por isso que a palavra de Deus diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Yahusha, os que andam segundo o entendimento. Porque os que andam segundo o entendimento andam na lei de Deus. Porque não obedece vontade, não obedece sentimento, não obedece pensamentos. Porque essa pessoa já entende que quem coloca essas coisas é Satanás. Então por que vai obedecer? Essa pessoa obedece à palavra de Deus. Vem uma vontade de fazer uma coisa errada, a palavra diz o contrário, a pessoa vai obedecer à palavra de Deus. Ela não vai esperar vontade para obedecer, ela sabe que tem que obedecer. Por isso que o Machia disse que desde o tempo de João o Batista, o reino do céu se conquista à força. É na força que você vai obedecer. E os que usam da força se apoderam dele. Então quando a pessoa se apodera do reino de Deus, já não requer mais força. Porque quando a pessoa está no reino de Deus, porque o reino de Deus não é o que as pessoas falam aí, um homem no trono, não. O reino de Deus é o entendimento celestial. Quando você vem ler a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te dando entendimento. Você vai obedecendo esse entendimento, o entendimento de Satanás, o qual você aprendeu do mundo, vai saindo. E aí o entendimento de Satanás é substituído pelo entendimento do alto, o que vem de Deus. E aí o corpo é dirigido pelo entendimento que ele tem. Então, como a pessoa renovou o entendimento pela palavra de Deus, agora ela está na vida eterna. Então, tudo que ela vai fazer é andar no entendimento e já não vai ter mais vontades pecaminosas no corpo e nem vontade de fazer o que desagrada a Deus. Agora é natural dela obedecer a Deus. Nós se fazemos participantes da natureza divina de Deus pela palavra dele. Por isso que Satanás não quer que você leia a Bíblia. Por isso que Satanás também fez a teologia para aqueles que querem ler a Bíblia serem enganados pelos falsos profetas. Qual é o curso desse mundo? O curso desse mundo é a vida na Terra. É como as pessoas vivem. É o que elas gostam, é o que elas pensam, é o que elas fazem. É o rumo da vida delas. É como elas desenvolvem a vida delas. Então, tudo que tem relação à vida delas, o que fazem, o que gostam e tudo mais. Quem trouxe esse rumo, esse curso todo de tanto fazer, de tanto querer? Satanás trouxe tudo isso. Ele trouxe todo esse rumo para a tua vida, ele trouxe todo esse curso para a tua vida, ele trouxe todas as possibilidades de você escolher, de você querer, de você desejar, de você sentir vontade. Então, tudo que você faz, tudo que você decide fazer, tudo que você resolve na sua vida, tudo que você toma para si por certo, por correto, por querer fazer, por querer ter, querer conseguir, querer resolver, é o curso da sua vida. E o curso da sua vida é o que Satanás traz para esse mundo. Ele traz
através de tudo que você faz, através de tudo que você participa, através de tudo que você envolve. Qualquer situação que você envolver, que você gostar, que você quiser, que você fizer, é o curso. É o que Satanás trouxe para o mundo. Então você fez parte de algumas escolhas que você quis para o seu estilo de vida, para os seus costumes, para o seu desenvolvimento. Então, quando fala curso desse mundo, é tudo que o mundo te apresenta, é tudo que o mundo te traz, e é tudo que você envolve, é tudo que você aceita, é tudo que você realiza, é tudo que você quer. Esse é o curso do mundo. A forma como as pessoas falam, o entendimento das pessoas, o que acontece no meio de comunicação, como as notícias chegam, como vem o conhecimento de qualquer situação, de qualquer acontecimento. Então, o curso desse mundo é a comunicação, é o conhecimento. Então, o conhecimento, os anjos caídos, traz das melhores formas possíveis. Eles trazem através de um livro, eles trazem através de uma novela, através de uma música, eles trazem através de qualquer forma que seja um meio de comunicação. Eles trazem através de um meio de diversão. E da forma que eles vão trazendo essa comunicação, essa informação, esse entendimento, esse conhecimento, você vai adquirindo, você vai aceitando e você vai moldando a sua vida. E você vai vivendo aquilo que você aprendeu, que você entendeu, que você conheceu, que chegou até você através de um entendimento. Então esse é o curso do mundo, é o conhecimento. É tudo que você conhece, é tudo que você sabe, é tudo que você vive, é tudo que você pratica. Esse é o curso do mundo. E dentro de você, o seu mundinho, o seu mundo particular, é o que processa dentro de você, através dos seus desejos, dos seus sentimentos, das suas vontades. E através do que os demônios lhe trazem, através do pensamento. Esse é o curso desse mundo. Através de fora, o que Satanás traz para você, pela comunicação, através do conhecimento, através do entendimento, de tudo que você aprendeu, de tudo que você sabe, de tudo que você conhece. E quando vem para dentro de você, para o seu mundo, aquilo que você adquiriu, aquilo que você aceitou, aquele entendimento que você aceitou, tomou para si. E quando os demônios processa dentro de você todo o conhecimento, toda a informação, todo o entendimento que você recebeu pela comunicação, os demônios processam dentro de você, esse é o seu mundo. É o que você aceitou, é o que você pegou para você, para a sua vida, para você viver. Então esse é o seu mundo. E quando os demônios falam através da sua mente, você vive também aquilo que os seus pensamentos lhe mandam fazer. Então esse é o seu mundo, o seu particular nesse mundo de comunicação, como as notícias, como o conhecimento, como o entendimento, como a informação chega para você. E o seu mundo é o que você pega para você viver, para ser o seu estilo de vida, a sua maneira de viver. Esse é o curso do mundo. Do mundo, bem dito e bem claro, do mundo. Então o que é a carne? A carne é isso aí. É quando você vive esse curso aí, de tudo que Satanás trouxe para o seu conhecimento, para a sua informação, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para você entender, para você saber, para você conhecer. Aí quando você pega para você, é o seu mundo, é o seu estilo de vida. Esse é o curso do mundo. Essa é a carne, a vida na carne. E essa é a vida que Satanás oferece, que Satanás traz, que é a vida da morte, a vida do pecado, a vida da condenação eterna. Então, quando vem para as Escrituras Sagradas, é a vida, é a vida. Para que o entendimento da vida entre em uma mente, essa pessoa tem que aceitar, tem que concordar.
É por isso que ela tem que ter o entendimento da vida e da morte, para ela abrir mão da morte e aceitar a vida. Então, quando a palavra vem, que é o entendimento da vida, que é o entendimento do alto, que vem do eterno, e a pessoa aceita o entendimento do alto, o entendimento do eterno, que é a vida eterna, então ela vai se esvaziar do entendimento do mundo. E isso é um processo de aceitação, e ela vai passar a ler as Escrituras Sagradas, passar a ouvir esses canais do Espírito Santo Ministro, Azeite na Lâmpada, e vai haver o renovar o entendimento dela. Renovar. Onde agora todo o entendimento que está na mente dela, ela recebeu do alto. Todo o entendimento, todo o conhecimento, toda informação, toda comunicação que ela tem agora veio do alto, veio do eterno. Então isso é o que se chama renovar o entendimento, nascer de novo, ser uma nova criatura. E se todo o conhecimento que ela tem, toda a informação que ela tem, todo o entendimento que ela tem, toda a comunicação da vida dela, de conhecimento, de entendimento que ela tem é da terra, então ela é a velha criatura. A velha criatura que está morta, que vive no pecado, está condenada à morte eterna, o lago de fogo. Então o curso desse mundo é esse. Todo o conhecimento, todo o entendimento, toda a informação, tudo que você sabe da terra, do mundo, que você tomou para si, formou a sua personalidade e é a sua vida. Então, esse é o curso do mundo, que é a morte, a velha criatura. Quando a pessoa recebe o conhecimento da vida e da morte, ela só tem a escolher, viver ou morrer. E quando ela tem os dois conhecimentos da vida e da morte, acontece aquela questão da inclinação. Inclinar para obedecer o entendimento da vida ou inclinar para continuar no entendimento da morte. Ela continuar no entendimento da morte, então ela não vai reviver, ela vai continuar morta. Ela inclinar para o entendimento da vida, então ela vai reviver e vencer a morte. Onde a palavra diz que ela é transportada do reino das trevas para o reino da luz. Então ela vai ter todo o conhecimento da vida e da morte e ela vai aceitar, ela vai concordar em obedecer o entendimento da vida e ela vai inclinar para a vida. Aí ela vai viver. Esse é o entendimento do curso desse mundo e da vida eterna. Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Então, como já foi dito aqui, se você está se lembrando, cidades são pessoas. Você é uma cidade, onde os demônios vêm e faz o que quer, colocando vontade, desejo e sentimento, conforme já foi explicado. Então, as injustiças dessa cidade aqui é o demônio morador, o demônio que entra na pessoa e conduz ela. Então tem que sair da cidade. E o sair da cidade é o quê? É quando a pessoa morre. Mas no caso aqui, na tribulação, esse morrer aqui é dando a vida, porque se sair da cidade sem a purificação, isso é, morrer de outra forma que não seja como sacrifício, a morte dessa pessoa vai acontecer, ela vai sair do corpo, mas a alma dela vai estar suja. Por isso que é para morrer como um sacrifício, dando a sua vida por amor a Yahushua. Eles vão moer a sua carne, assim como pisam nas uvas, e vai sair o suco, a parte preciosa, que no caso é a sua alma, limpa e pura. E aí sua alma vai estar limpa, porque a sujeira que é o demônio na alma, ela vai sair com esse sacrifício. De outra forma, se morrer de outra forma, o demônio continua na alma, e ele é a morte. Ele leva as almas para o inferno. Ele leva as almas para o lago de fogo. Então, é por isso que tem que morrer dessa maneira. Não tem outra escapatória. É só morrendo assim. É por isso que não é para sair de casa. Por isso que não é para ficar na rua. Porque se você morrer de outra forma, você vai ser condenado ao lago de fogo. O lago de fogo foi criado para os demônios, não para você. Por isso que o demônio precisa sair do seu corpo dando a vida. Só assim ele sai do seu corpo. A sujeira da alma é o demônio na alma. Então, se a pessoa não morrer pela fé, no nome de Yahushua, que é ela morrer pelo único Deus, a alma dela sair do corpo, por outra morte aí que não foi pelo sacrifício, a alma dela vai sair com o demônio. E o demônio leva a alma dela para o lago de fogo. Então, aqueles que morrer pelo sacrifício, o nome de Yahushua, o único Deus, esse
O demônio sai, mas não pode levar a alma. Quem vai levar a alma é os anjos. Então, tem que prestar muita atenção sobre isso. For ouvir a palavra para ser o sacrifício. A alma vai sair para os anjos levar. Mas se não ouvir o canal, se não se alimentar da palavra para dar a vida e morrer lá porque vai acontecer acidentes trágicos mesmo, o demônio que está na alma vai levar a alma para o lago de fogo. Mas o que o Espírito Santo quer dizer é o seguinte: não necessariamente vocês aceitem o entendimento que vocês vão ficar para dar a vida. O arrebatamento ainda não aconteceu. Se vocês se apressarem urgentemente em ouvir os 2 canais, sem perda de tempo, e entender o propósito da salvação da vida eterna, e vocês clamar ao Eterno com jejuns e oração, vocês podem alcançar o arrebatamento. Então ainda há esperança para vocês. Vai estar sem esperança de arrebatamento quando acontecer o arrebatamento e realmente quem ficar, ficou. Mas enquanto o arrebatamento não aconteceu, ainda há esperança para os que se voltarem para o Eterno, com choros e pranto, e pano de saco. Não que vocês vão necessariamente se cobrir com pano de saco. Pano de saco é a forma de falar, reconhecendo que precisa da salvação e buscar o Eterno, para que assim ainda possa participar do arrebatamento. Mas se vocês perder tempo, é possível que não dê mais tempo. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Assim o tiraram para fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida. É essa questão aqui que falou dos anjos, não é? Tirar pela mão. Vocês que se voltarem para os 2 canais, para a palavra, os anjos estarão com vocês, alertando, orientando. É o caso da possibilidade de vocês conseguir, pela ajuda dos anjos. Então se atente ao interior de vocês, quando mandar vocês vir ouvir o canal, quando mandar vocês ler a Bíblia, quando mandar vocês jejuar, quando mandar vocês orar, quando falar alguma coisa que está fazendo de errado, parar com aquilo, atente. É tempo de vocês se voltar para o interior de vocês, não mais para a mente, ficar conectado a pensamento. É tempo de voltar para o interior, lá dentro, ouvir, lá dentro, lá no secreto de vocês, lá dentro. Vocês vão perceber algo novo, vocês vão perceber algo diferente, que seja um alertar, um despertar, um atentar para as obras de vocês, para o que vocês estão fazendo, para o estilo de vida, para costumes e práticas. Então se voltem para dentro de vocês, não deem mais atenção à mente de vocês, o que está falando na mente de vocês. Se volte lá para o íntimo, lá para o interior de vocês, e vocês verão incômodos, vocês verão constrangimento sobre práticas e obras. Então sejam obedientes. É assim que os anjos vão trabalhar, é assim que os anjos encontrarão vocês. E depois que vocês envolverem com os anjos, o Espírito Santo poderá também ir lá ajudar vocês. Então tudo depende de como vocês vão andar em obediência aos anjos, para o Espírito Santo fazer parte desse negócio. Então vocês se atentem lá no interior de vocês, o que está incomodando vocês, o que está constrangendo vocês, obras, práticas, costumes, atitudes. Observem e clamem ao Eterno por uma libertação, uma transformação, uma mudança, uma vida nova. E leitura da palavra, jejum, oração, ouvir os 2 canais, e vocês estarão se preparando para o grande dia, o grande momento, a grande hora. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Então os anjos falaram para não olhar para trás, né? E é a mesma coisa que a Ruxa fala.
aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. E o que é olhar para trás? É olhar para a sua carne. Quando você está andando na palavra, obedecendo a palavra de Deus, aí você olha para trás querendo obedecer a carne, querendo voltar a ser uma pessoa carnal. Aí você está olhando para trás e não será apto para o reino. Porque não se pode servir a dois senhores. Ou há de servir o Senhor ou a Mamon. Ou um ou outro, não tem meio termo. Se você está no neutro, está servindo Satanás. Se você está na carne, está servindo Satanás. Deus, ele não quer um pedaço, metade, 99%. Ele quer 100% de você. Porque ele quer te purificar. E a sua alma tem que estar limpa. Ele não vai aceitar a sua alma um pouquinho suja. Ela tem que estar completamente limpa. E Ló disse-lhe: Não, meu senhor. Até agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e foi grande a tua misericórdia para comigo, salvando a minha vida. Mas eu não posso escapar para o monte antes que a destruição me atinja e eu morra. Veja aquela pequena cidade que está perto daqui. É bem pequena, não é? Deixa-me escapar para lá, e ali estarei a salvo. E disse-lhe: Está bem, aceito também tua proposta, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te e escapa para ali, porque nada farei enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então, como vocês podem ver aqui, não foi de noite que aconteceu a destruição de Sodoma e Gomorra, foi de dia. Isso que simboliza que quando Yahushua vir nas nuvens, é o dia amanhecendo, é quando tudo vai ser destruído. Vai ser o grande e terrível dia do Senhor. E como já foi dito aqui, o arrebatamento vai acontecer antes do dia do Senhor. O arrebatamento é uma coisa, o dia do Senhor é outra. E Yahushua vai vir uma vez só. Mas quando ele vier, é para destruir a terra e condenar aquelas pessoas que não obedeceram nem antes do arrebatamento e nem a parte de dar a sua vida. Mas como o Senhor vai tirar a sua noiva e também vai dar a chance daqueles que ficaram para a tribulação alcançarem a salvação, vai ter um tempo determinado, o qual é 3 anos e meio, os 1260 dias. Depois que acabarem esses dias, aí Yahushua vem nas nuvens com poder e grande glória. Aí todos vão ser levados lá para o mar de vidro, onde vai ter a ressurreição tanto de justos quanto de mortos. Os salvos vão estar à destra do Pai e os perdidos vão estar à esquerda. Os salvos vão estar com o corpo luminoso, o corpo glorificado. E os que se perderam, os condenados, vai estar com esse corpo aqui de carne, a vergonha. Essa é a nudez. Porque não se revestiram da palavra, não obedeceram a palavra dele. E enquanto as pessoas vão estar lá sendo julgadas lá em cima, no mar de vidro, os demônios e o falso profeta vai ficar aqui na terra, porque eles já estão condenados e julgados. E eles vão ficar se lamentando. Ai daquela grande cidade. Porque esses demônios, eles eram os mercadores dessa terra. Eles faziam comércio com vocês. E aí eles vão ficar se lamentando, porque não tem mais corpo. Não tem mais vida neste mundo. E Deus, ele vai julgar as pessoas com a própria palavra dele. Porque tem 2 livros. O livro da vida, o qual é a palavra dele. E o livro da vida da pessoa. Das obras que ela fez durante a vida dela. E aí Deus vai pegar a palavra dele e vai mostrar lá. Ó, estava escrito aqui. Por que você não obedeceu? E aí não vai ter como a pessoa contra-argumentar. Porque o livro da vida dela está lá como prova de que ela foi desobediente. Então, para a pessoa que está lendo a palavra de hoje, está sendo obediente hoje, no tempo que se chama hoje, o seu julgamento já está acontecendo. Assim que você lê a palavra de Deus e vê que aquela obra que você está fazendo é errada, você vai lá, pede perdão e se corrige. E volta a caminhar de acordo à vontade de Deus. Mas aqueles que não estão nem aí para a Bíblia, acham que é mentira, que Deus não existe, ou não tem interesse de ler a palavra de Deus, o julgamento vai acontecer lá. E só vai acontecer o julgamento lá não para ver se vai ser absolvido. É só para saber por que está indo para o lago de fogo. Porque ninguém vai falar nada diante de Deus. Todo mundo vai ser culpado lá, daqueles que foram condenados. Mas os justos, os salvos, estarão à destra do Pai e depois entrarão pela porta. E os outros que forem condenados serão lançados aqui na terra, que vai virar o lago de fogo.
E depois do arrebatamento, esse negócio de que o anticristo vai vir governar aqui durante 7 anos, e 3 anos e meio vai ser um reinado bom, e depois 3 anos e meio vai ser ruim, isso daí é mentira. O anticristo não vai vir reinar aqui na Terra. O anticristo já está na Terra, e isso está desde a época dos apóstolos. Isso porque o anticristo não é um homem, ele é um espírito que atua nos homens. E o nome dele é Anti-Machia, que significa o quê? Anti-palavra de Deus, porque o Machia, ele é a palavra de Deus. Então ele é um espírito que ele não vai falar as palavras de Deus. Ele não vai dar o entendimento celestial. Ele é um espírito que, através da boca dos homens a qual ele está usando, vai falar uma doutrina contrária à palavra de Deus. É por isso que você vê esses homens da teologia falando de prosperidade, falando que você pode fazer um monte de coisa, que você vai ser salvo, falando que é só você ter fé que você vai ter salvo. E aí esse espírito faz com que os homens leiam a Bíblia e acabe interpretando. E aí um homem tem uma interpretação, o outro homem tem outra, e aí quando eles se juntam, você vê essas guerras acontecendo. E é disso que Yahusha falava, que quando vissem guerras e rumores de guerra acontecendo, uma nação ia se levantar contra a outra, era disso que ele estava falando. Essas são as nações, porque o entendimento também é uma nação, significa uma nação. E aí você vê nesses podcasts um monte de teólogo, um brigando com o outro, para mostrar a sua doutrina que está certa. Não, a minha interpretação está certa. Não, a minha está certa por causa disso, disso daqui. Mas eles são demônios usando aqueles homens para enganar você que está ouvindo eles. Aí você escuta, toma partido e vai lá nos comentários e fica brigando. Então o anticristo já está aí, ele já está nos púlpitos falando através da boca dos homens. Eles já estão atrás de computadores, já estão aí no YouTube ensinando errado, porque uma coisa é você falar a palavra de Deus e outra coisa é você falar de Deus. E o que a palavra de Deus diz? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por pregação de prosperidade. A fé não vem por estar pregando uma coisa que aconteceu na minha vida. A fé não vem por testemunho. Porque a fé não significa acreditar. A fé significa entendimento. A fé é dom de Deus porque é o entendimento que Ele te dá. Através de qual palavra? A dele. E se a pessoa não está falando a palavra dele, você não vai ter a fé celestial. Você não vai ter o dom de Deus. Então o anticristo, ele é um espírito, ele não é um homem. E ele já estava lá desde a época dos apóstolos. E Paulo fala na sua carta que o ministério da injustiça já operava na época dele, mas tinha um que ainda resistia. E quem esse era um que resistia ao anticristo? Eram os apóstolos, era eles. É por isso que temos as cartas de Paulo hoje, de Pedro, João, o Novo Testamento. Porque essas cartas combatiam as doutrinas que os falsos profetas falavam já naquela época. Só que quando os apóstolos foram tirados, isso é, quando mataram eles, mataram o povo de Deus, aí foi revelado o iníquo, o homem do pecado. Pois aí já não tinha mais ninguém para falar a palavra de Deus, ninguém mais tinha o Espírito Santo, o Espírito Santo estava operando em áreas pequenas, e assim o império de Satanás começou a ser reerguido, trazendo escolas, faculdades, a teologia e todo o ensino do mundo. E isso aconteceu porque as pessoas não tiveram amor à palavra de Deus, tiveram amor à iniquidade. E Deus enviou a operação do erro, para que creiam na mentira. Por quê? Porque a palavra de Deus é o que vai nos limpar dos pecados, mas nem todos queriam ser limpos do pecado. Então todos estavam debaixo da sujeira, mas aqueles que queriam sair desse lamaçal, Deus enviava o Espírito Santo e tirava. Os que não queriam sair, ficassem na sujeira. Pois a palavra diz, aquele que é sujo, suje-se ainda. Mas aquele que é santo, santifique-se ainda. Então o anticristo é um espírito. E não vai ser 7 anos, vai ser só 3 anos e meio. Assim que der o arrebatamento, é só 3 anos e meio. E não vai ser bom, vai ser horrível. Não vai ter uma vida aqui neste mundo. Não vai ter governo do anticristo. Vai ser só destruição. A única hora que ele vai proporcionar um governo para você é através da realidade virtual aumentada. Pois você não vai estar vendo o mundo aqui, o mundo real. Você vai estar num óculos lá vendo o que ele vai te proporcionar. E é assim que ele vai enganar as pessoas na tribulação. E quem aceitar viver naquele mundo, na realidade virtual, vai ser condenado ao lago de fogo. Porque só está mostrando para Deus que adorava viver nesse mundo. Adorava as vontades da carne. Mas aqueles que não viverem nessa realidade virtual, esses alcançarão a vida eterna. Por isso que quando eles colocarem o óculos depois da tortura,
porque essa vai ser a última cartada dele. Quem viver nesse óculos vai ser condenado. Então, assim que entrar na realidade virtual e você vê a situação lá, que você não está na vida real, mas no jogo, lembre-se que é para você esperar o seu corpo morrer, e assim que você morrer, você será salvo. E não confie em nada no jogo. Ele vai fazer muitas artimanhas. Ele pode simular que é uma reencarnação sua. Ele pode até simular o céu. Então, não jogue. Espere os anjos do Senhor vir. E quando ele vir, vocês vão saber que é ele. E também, o milênio não vai ser aqui na Terra. Esses falsos profetas ensinam que Yahushua vai vir lá pisar em Jerusalém e dividir o monte. Isso daí já aconteceu. Quando foi o monte que foi dividido? Foi quando dividiu entre os que querem a salvação e os que não querem. Isso já aconteceu. Agora, quando ele vir, é para destruir o mundo e julgar todo mundo lá no Mar de Vidro. Então o Yahushua ele não vai vir pisar aqui na Terra. Ele vai vir nos ares para levar todo mundo lá para o Mar de Vidro e acontecer o julgamento final. Então esse dia não é um dia bom, é um dia de condenação. Quem vê esse dia está perdido. Por isso que é para dar a vida antes. Então não é para fugir, porque os falsos profetas, né? Satanás usa os falsos profetas para falar que é para você fugir quando acontecer o arrebatamento, quando começar a tribulação. Não é para fugir, é para você se refugiar na sua casa, clamar a Deus, ele vai te trazer para o canal Azeite na Lâmpada e para o Espírito Santo ministra. Aqui você vai entender o caminho, vai entender tudo o que é para fazer, vai obedecer e vai ser salvo. Agora, se você fugir, você vai morrer numa situação que não é de sacrifício, aí você vai ser condenado. E eles alimentam isso também com os filmes, porque nos filmes foi Satanás também que trouxe, para colocar na sua mente que é para fugir, montar um grupinho e combater contra o anticristo. Isso daí é mentira. Vocês não podem lutar contra um demônio. Vocês não vão vencer numa luta. É para dar a vida e morrer sem revidar. E sobre o milênio, eles não lê toda a passagem, porque está escrito assim: e acabando-se o milênio, Satanás será solto da sua prisão. Então como é que acontece o arrebatamento, acontece a tribulação, acontece tudo? Então, como é que acontece o arrebatamento? Yahushua vem, governa aqui no mundo e depois Satanás é solto. Isso não faz sentido. Esses caras são irracionais. Isso porque são anjos caídos ali, enganando vocês. Quando é que Satanás vai ser solto? É quando acontecer o arrebatamento. Porque o milênio não é um homem sentado lá como eles dizem. O milênio é outra coisa. Vamos ler aqui na palavra sobre o milênio. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Quem é que estava entre eles lá na ocasião? Era Yahushua. Ele é o reino de Deus. E quando ele morreu na cruz, e quando ele consumou a obra da cruz, enviou o Espírito Santo, o reino de Deus passou a estar dentro de nós, porque o reino de Deus é o entendimento do alto. E quando você está vivendo na palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, e tem o seu entendimento renovado, você está no reino de Deus. Por isso que não é com aparência exterior, é no interior, no seu interior. A palavra de Deus é o milênio, é o reino. E aqueles que estão no milênio, eles reviveram, foram ressuscitados. E aí o milênio se acaba quando acontece o arrebatamento, onde as pessoas sobem para cima. São salvas, são tiradas desse mundo para que Deus possa vir destruir essa terra e tratar com os demônios. E aqueles que estão no milênio estão reinando juntamente com Yahushua. E aqueles que estão no milênio estão reinando juntamente com Yahushua em vida, aqui ou agora, antes do arrebatamento. Porque a palavra de Deus diz que Yahushua nos fez reis e sacerdotes. Como somos reis? Somos reis porque reinamos sobre a nossa vida. Não é mais um demônio reinando sobre a minha vida, me dizendo o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Agora é eu fazendo a vontade do Pai. E como exercer nesse sacerdócio a qual o Mashiach nos fez sacerdote? Está aqui na palavra. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isso é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Aqui não está falando para você ficar cantando louvores. O fruto do louvor aqui é você falar a palavra de Deus, porque o nome de Yahushua é a palavra de Deus. Então quando você está falando a palavra de Deus, confessando ela, você está se contaminando com as palavras de Deus. E aí a palavra de Deus entra no seu espírito
e ela entra no seu entendimento para dar frutos, porque as palavras de Deus são sementes. Você vai falando, você está plantando na boa terra que é você, ela cresce e dá o fruto da obediência. Então isso, exercer o sacerdócio, a qual o Mashiach nos fez. O fruto de obediência para Deus.